Você aí de casa, hein, costuma ficar muito tempo ali com o celular na mão? Se a resposta for positiva, é preciso tomar alguns cuidados com a postura. Esse é o tema do nosso quadro Bom Dia Responde de hoje. Priscila Souza vai nos ajudar. Muitas perguntas dos telespectadores de casa, todo mundo de fato preocupado, mas sem largar o velho costume do celular. Vamos lá, Priscila, é com você. Pois é, Thaís, a gente está falando de uma mania, né, de uma conexão que está na mão de todo mundo e a gente realmente fica muito desleixado, fica de qualquer jeito quando a gente está ali mexendo no celular. O nosso repórter Mário Carvalho fez uma matéria mostrando um pouquinho esse comportamento aí que parece que é geral. Vamos acompanhar. Quem passa e vê esses três aí pode nem perceber de primeira, mas dá só uma olhada na postura deles usando o celular. É quase como se o aparelho pesasse tanto que puxasse eles para frente, e é aí que mora o problema. Eu percebo normalmente quando começa a sentir dor. Só nesse momento, que aí eu começo a dar uma ajeitada quando começa a sentir a dor. Essa dor ela é aonde? Aqui no pescoço e na coluna. Por conta desse desconforto que a má postura pode causar, a Thalissa está até usando menos o celular durante o dia. Eu uso, mas com uma certa dosagem. Hoje em dia, até os próprios celulares já têm mecanismos, né, para nós colocarmos limites para nós mesmos durante o uso das redes sociais. Então, já tenho começado a dosar um pouco mais esse uso. Fala sério, vai, quem é que nunca se viu usando o celular com a postura errada e deu aquela ajeitada na coluna? Pois é, só que essa prática pode causar vários prejuízos em parte do corpo. E aí o tratamento é bem mais difícil do que simplesmente deixar a coluna correta. A gente convidou um fisioterapeuta para dar uma olhada em como o pessoal estava usando o celular. Então, uma orientação importante aqui para essa postura que não está tão favorável, que ele acaba sobrecarregando um lado do corpo em relação ao outro. Então, isso pode causar algumas dores na região da coluna e pode ser prejudicial à saúde do nosso amigo. Então, seria importante ele abaixar as pernas, manter as costas nessa posição mais adequada e também levantar o celular para manter essa angulação aqui adequada para evitar sobrecargas no ombro. E pelo visto, eles estavam usando o telefone com o corpo todo errado. O corpo está em sobrecarga, algum tipo de sobrecarga muscular, sobrecarga nos ombros, que pode afetar a saúde da pessoa e isso pode ocasionar dores indesejáveis para essa pessoa que usa o celular por tempo prolongado. Depois das orientações, o Thiago garantiu, vai tomar mais cuidado com a coluna. Agora sim, ficou mais claro quais as orientações dele, procurar uma consulta e também sempre estar me policiando em relação às minhas posições quando eu estou em casa mesmo. Pois é, Thaís, aqui ao meu lado está o Marcelo Brito, ele é ortopedista, então já estou com a postura no ponto, que é para não fazer nada errado, né? Você sabe como é, a gente acaba se desleixando e a gente vai conversar sobre esse assunto. A gente viu muitos exemplos, parece que é muito comum. Inclusive tem uma campanha que fala que por causa desse uso errado eu posso até triplicar o peso ao inclinar o pescoço. Explica pra gente essa situação. Bom dia. Olá, bom dia. Bom, essa situação do peso da cabeça é que os discos da coluna vertebral que permitem o movimento da coluna, eles ficam na parte anterior. Então a postura em flexão, seja da coluna cervical ou da coluna lombar, ela agride um pouco mais e aumenta essa pressão no disco e a carga em até 3 vezes. Então isso acelera um pouco o desgaste da coluna. Thaís, tem pergunta? Tem pergunta sim, viu, Priscila? Bom dia, doutor Marcelo. E a gente começa com a pergunta do Rogério. Ele quer saber se o uso excessivo do celular pode causar cefaleia devido à força que se faz, né, por determinado tempo aí na coluna cervical. Bom, a cefaleia ou dor de cabeça, ela tem naturalmente muitas causas. Uma delas pode ser sim uma postura inadequada e uma tensão muscular na parte posterior da coluna cervical, quando sobe um pouquinho aqui para trás da cabeça, especialmente no final do dia. Mas a dor de cabeça é um tema muito vasto, ela precisa ser avaliada de uma forma completa, com certeza. E a gente falava sobre esses problemas mais comuns que a gente tem quando a gente está falando sobre essa situação específica do celular, dessa má postura. O que a gente teria aí como possíveis problemas? O problema mais comum da má postura, enquanto você utiliza o celular, de fato, é a dor crônica, uma dor muscular e postural. Mas você pode evoluir para um desgaste dos discos, uma artrose, eventualmente hérnia de disco, que é uma doença bastante frequente também, tanto na coluna cervical quanto na coluna lombar. Thaís, tem mais pergunta? Temos pergunta sim, Priscila. A gente tem aqui a pergunta do Feitosa, ele mora em Castanhal. E ele quer saber o risco, né, de quem usa o celular em excesso em uma única posição. Naturalmente, numa posição inadequada, a gente vai conseguir
com a flexão da coluna, utilizando o celular aqui embaixo, sobrecarga nos ombros, tem algumas lesões de mão também, pelo esforço repetitivo, e principalmente da coluna, pela flexão da coluna e sobrecarga e agressão aos discos intervertebrais. Thaís, mais pergunta aí, né? A gente tem um pai aqui bastante preocupado, viu? Com a filha, que tem 13 anos, é o seu Manuel Siqueira. Ele mora em Benevides, ele diz que a filha vive direto com o celular e ele quer saber esse risco todo. Eu acredito que também com uma mesma posição, e ele disse que não sabe mais o que fazer, como orientar. Então, seria o caso, doutor Marcelo, de você orientar a posição correta, né? Quer ficar com o celular, mas por favor, que não agrida a coluna, para não ter problemas futuros ou até recentes, né? A questão da orientação e também pensar se essa questão da faixa etária também muda alguma coisa quando a criança fica assim, ou eu estou falando de um idoso ou adulto? As estatísticas mostram que a gente usa em média um pouco mais de 2 horas por dia o celular. Então 2 horas com essa posição de sobrecarga realmente vai agredir. E quanto mais jovem, talvez isso seja mais prejudicial a longo prazo. As recomendações da Sociedade Brasileira de Ortopedia são de que a gente tente utilizar o celular sem a flexão da coluna, ou seja, com o celular mais à frente, numa altura mais próxima de uma visão reta. Isso geralmente, para isso é necessário um apoio dos cotovelos, um apoio dos ombros, para que você possa utilizar de forma confortável, sempre o menor tempo possível, dando preferência para você trabalhar no computador ou num outro tipo de mídia que você não precise ficar com o celular numa má postura. A gente está falando da má postura com relação ao uso do celular, mas tem muita coisa no cotidiano onde a má postura acompanha. Ao dirigir, sentar, o que dá para ter como orientação assim, geral para essas questões do dia a dia mesmo? São 2 situações principalmente. As situações que você faz com mais tempo de permanência, ou seja, dirigir, por exemplo, uma viagem ou sentar ao trabalho, e as coisas que te fazem um esforço mais imediato, por exemplo, em casa, serviço doméstico, carregar um móvel, carregar uma mala, alguma coisa assim. Então, a parte de longa permanência e a parte de agressão muito rápida, elas são as questões mais importantes da gente perceber. Thaís? A gente tem aqui uma pergunta e eu vou complementar ela um pouquinho, porque eu queria saber a partir de quanto tempo você começa, de fato, a sentir dor na coluna. Porque o Matheus está dizendo que ele não consegue ficar 10 minutos sem usar o celular, ele só larga o celular quando vai dormir. Ele quer saber, isso pode prejudicar? Pode prejudicar, mas a partir de quanto tempo, doutor Marcelo, o Matheus vai começar a sentir essa dor na coluna? Bom, hoje a gente tem muita coisa ligada ao celular, né? O celular ele englobou muita coisa da nossa vida. Então, trabalho, lazer, conversas, comunicação, eventualmente até o seu cardápio está ali no celular. Então, não é fácil a gente desatrelar isso. Não dá para a gente botar um tempo mínimo. É claro que sempre a gente viver a vida fora das mídias é talvez mais interessante e mais saudável. Mas tem muita coisa que está ligada ali dentro, então eu não consigo colocar um tempo mínimo. Mas o mínimo possível para que você consiga aproveitar a vida ali fora com uma postura mais variável, sem que a gente fique naquela postura fixa de sobrecarga. Tá certo. Muito obrigada pelas orientações. Thaís, tá aí, recado importante aos nossos telespectadores. É verdade, ninguém quer ficar com dor na coluna, ninguém, na verdade, quer deixar de usar o celular hoje em dia, né? Obrigada, viu, Priscila, pelos esclarecimentos, ao doutor Marcelo também, que nos ajudou hoje por aqui.